Zack Snyder, diretor de Rebel Moon da Netflix, disse em entrevista que queria consertar Star Wars e que a franquia de George Lucas precisava dele. Pois é, vem comigo para entender melhor o contexto dessa frase super polêmica do diretor e de quebra, vamos conversar um pouquinho sobre os motivos de Rebel Moon ter sido tão mal recebido. Bom, ao final de 2023, Zack Snyder lançou seu mais novo projeto, uma ópera espacial ambiciosa dividida em duas partes pela Netflix. Intitulado como Rebel Moon, o filme já era uma ideia antiga do diretor, que já estava em desenvolvimento há mais de uma década. E o mais interessante é que, originalmente, o diretor queria que esse projeto fizesse parte do universo de Star Wars. Ele chegou até a fazer um pitch, uma apresentação para a própria Kathleen Kennedy e a Lucasfilm, tentando vender a ideia desse projeto. Segundo uma entrevista ao podcast Director's Cut, ele disse: "Estávamos trabalhando na edição de Man of Steel e eu disse a Christopher Nolan, tive uma ideia, vou ligar para Kathleen Kennedy e vou apresentá-la esse filme de Star Wars que eu tenho planejado, porque naquela época foi depois das prequels e Star Wars estava quieto, em modo silencioso. Lembrando que tudo isso foi antes da venda da Lucasfilm para Disney. E lembro-me de ter pensado, eles precisam de mim, isso é legal, eu vou consertar Star Wars. Além disso, eu tive alguns problemas com algumas das decisões das prequels. Eu não vou dizer o que foi, mas eu senti que a Lucasfilm tinha se perdido um pouco. Eu sei que é um sacrilégio dizer isso, mas esse foi o meu sentimento. Quando apresentei a ideia, Kathleen disse, isso parece ser legal. Eu me lembro de dizer algo como, existe alguma chance dessa ideia ser para maiores de idade? É uma boa ideia? E ela disse, bem, não sei, vamos ver como isso evolui. E eu pensei, ok. E cara, olhando isso aqui, parece muito aquele papo, de uma criança com o pai ali. Ai pai, compra esse brinquedo. Claro, vamos só dar uma voltinha e depois a gente vem aqui comprar. A ideia de fazer o primeiro filme para maiores de Star Wars, com sangue e violência, ou como o próprio Zack Snyder comentou em entrevista para o site The Playlist, eles estão interessados em um filme para maiores, e vai ser como se alguns Jedi estivessem enlouquecendo. Mas apesar da animação do diretor, a Disney acabou declinando a oferta, já que seus projetos sempre tendem a focar mais em todas as idades, e filmes mais idealizados para a família, o que levou o Zack Snyder até a porta da Netflix, que por sua vez abraçou o projeto. Mas talvez o mais bizarro de toda essa história seja justamente o pensamento por trás das falas do Zack Snyder, se referindo às prequels de Star Wars como se fosse um lixo e que a franquia mais longeva e popular da história precisasse desesperadamente dele. Ainda mais quando nós paramos para examinar a história de Rebel Moon, que está longe de ser algo remotamente original, se apoiando em uma trama que já foi feita e refeita diversas vezes e muito melhor, diga-se de passagem. Rebel Moon foca seu enredo em uma colônia pacífica que é surpreendida por um grupo opressor, que os obriga a trabalhar incessantemente para produzir uma colheita e alimentá-los. Isso faz com que uma aldeã vá em busca de bravos guerreiros que possam defender a sua colônia antes que os vilões voltem para cobrar a colheita. Se esse enredo parece familiar, é porque é mesmo. O filme japonês do lendário diretor Akira Kurosawa, intitulado Sete Samurais, conta, e muito melhor, essa mesma história, tendo inspirado outros clássicos do cinema, como Vida de Inseto, Sete Homens e um Destino, Os 12 Condenados e muitos outros. Pois é, canal do Mando também é cultura, e caso você não soubesse dessa, deixa o like aqui no vídeo para que esse conteúdo atinja ainda mais fãs de Star Wars. Ou seja, a ideia revolucionária do Zack Snyder era basicamente um remake de um remake de um remake de um clássico, porém situado no universo Star Wars e com alguns Jedi enlouquecendo. Isso vai muito de encontro com uma das maiores críticas em relação ao diretor. Zack Snyder tende a priorizar o estilo sobre o conteúdo, produzindo filmes que são esteticamente imaculados, inventivos e cativantes, como 300, Watchmen e até mesmo o próprio Snyder Cut, que é lindíssimo, mas que muitas vezes parecem ser desprovidos de um carinho em relação à sua história, desenvolvimento de personagem ou até mesmo em relação ao tema principal. O maior exemplo disso para mim é Watchmen, que é baseado na obra-prima de Alan Moore, que por sua vez satiriza e critica pesadamente o gênero dos super-heróis, mas a versão do Zack Snyder parece ir na contramão e engrandecer os heróis disfuncionais e pintá-los como deuses épicos. E só um disclaimer aqui, eu curto muito a versão do Zack Snyder, é de longe um dos melhores filmes dele. Eu só tô apontando aqui essa dissonância entre a obra original e a adaptação, parecendo mais preocupado em mostrar pessoas saradas com roupas de látex destruindo coisas em super slow motion. E se compararmos Rebel Moon com qualquer outro remake de Sete Samurais, veremos que ele é de longe o mais raso e superficial. Os personagens são literalmente
simplesmente jogados em tela e apresentados com 2 linhas de contexto para suas histórias de origem. A protagonista não enfrenta nenhuma resistência ou dificuldade para formar sua equipe. É basicamente, hey, eu sei que a gente acabou de se conhecer, mas você quer largar tudo e vir comigo para enfrentar um exército invencível e encarar a morte certa, porque é a coisa nobre a fazer? Claro, bora, partiu. E isso se repete a cada 10 minutos, mas claro, intercalado com belas cenas de slow motion. Tudo isso para no final do filme ter uma revelação bombástica que todo mundo já tinha percebido com 5 minutos de filme. Enfim, eu curto o Zack Snyder, eu achei ele um ótimo diretor em aspectos técnicos, como enquadramento, composição de cena, a vibe do filme e tal. E ele parece ser um cara super gente boa. Ele teve aqui na última CCXP e foi super carismático e ganhou a galera. Mas eu acredito que ele deveria focar mais na história e nos roteiros dos seus próximos projetos. Porque se você for olhar pra trás e ver 300 ou Madrugada dos Mortos, são 2 filmaços dele, que conseguem aliar esse espetáculo visual com uma boa história e entregar um produto final excelente. De qualquer maneira, eu fico muito aliviado e feliz que a Lucasfilm não aceitou a oferta de Zack Snyder e esse projeto acabou não sendo englobado pelo universo Star Wars. E depois de assistir Rebel Moon, eu encho a boca pra falar que eu prefiro assistir qualquer filme das prequels 1000 vezes antes de rever o filme de 2023 de Zack Snyder. As prequels não são perfeitas, podem ter seus diálogos engessados e o que for, mas ela é uma trilogia de filmes completamente original, com começo, meio e fim, mostrando a história de origem do maior vilão da cultura pop, enquanto expandindo um universo tão rico e tão complexo como o de Star Wars, algo que infelizmente não pode ser dito sobre Rebel Moon. E se você curtiu esse tema, eu sugiro esse vídeo aqui onde eu te explico por que Star Wars começou pelo episódio 4, ou então que tal desbravar a nossa playlist sobre curiosidades. Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.